Pois é, pessoal. O ministro Luiz Fux não tá para brincadeira, não. Ele mostrou no primeiro julgamento na turma 2, né, ou seja, na segunda turma que ele entrou agora, o descontentamento com o ministro Alexandre de Moraes. Mas você precisa prestar atenção, não foi só uma mudança de turma. O que aconteceu com esta mudança de turma é que você precisa entender. Deu uma reviravolta, rachou o STF no meio e enfraqueceu o sistema. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Ministro Luiz Fux diz admirar a liberdade de expressão na segunda turma do STF. O que aconteceu? Só para você se situar aqui. Quando o ministro Barroso, aquele que falou perdeu uma né, numa mola, lembra? Pediu para sair com medo da lei Magnífica, abriu uma vaga dentro da segunda turma. O STF tem 11 ministros, 5 numa turma, 5 na outra e o presidente, que hoje é o Fachin. O que aconteceu foi que o Luiz Fux estava na primeira turma, junto com um monte de gente ali, tudo nomeado pelo Lula, tudo de esquerda. O que aconteceu foi que o Fux pediu para ir para o lugar do Barroso, lá do outro lado, na segunda turma. Quando ele fez isso, meu amigo, ele quebrou o STF no meio. Porque na segunda turma passou agora a ter maioria base mais liberal. Ou seja, na segunda turma, que tem 5 ministros, tem o Fux, que acabou de dizer que gosta de liberdade de expressão, que acabou de dizer que o que aconteceu com o Bolsonaro foi perseguição, que acabou de dizer que o que aconteceu com o Bolsonaro foi ilegal. Tem o Cássio Nunes, indicado também pelo Bolsonaro e que tem uma visão diferente dos demais ministros indicados pelo Lula. E o André Mendonça. Então, eu tenho 3 ministros que podem votar, né, em pautas com base na lei e não com essa perseguição que o STF faz. Sobrou dentro dessa turma ainda o Gilmar Mendes e o Toffoli, que cá entre nós agora viraram minoria. E se brincar, algum deles ainda corre para a primeira turma. Né? Não duvido nada, só para não ter que encarar o Fux, o Nunes e o André Mendonça. Mas olha só, o recado que o Fux mandou nessa segunda turma, meio que dizendo em direta que foi o seguinte: vocês estão perseguindo a liberdade de expressão? A gente aqui nessa turma vai defender a liberdade de expressão. Vale a pena assistir. Manifestar a minha honra e a grande responsabilidade de pertencer a essa turma. E eu sempre destaco que um dos grandes elementos no relacionamento humano é a admiração. Então, eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional, no limite em que eu me encontro, não prestes a sair, mas também não longe de isso ocorrer. Então, manifestar aqui agradecimento pelas palavras do nosso presidente, Gilmar Mendes, nosso decano, também dos colegas que, pelos simples olhares, já me recebem de uma maneira tão afetuosa que eu me sinto absolutamente como se estivesse aqui já há muitos anos. Sim. Muito obrigado. Resumindo, o recado foi claro. Olha, gente, eu saí de lá porque eu quero ajudar vocês a defender a liberdade de expressão. E num momento bem emblemático, né? O Fux acabou de sair no dia que está continuando o julgamento da trama golpista Tabajara. Meu amigo, ainda estão falando dessa patifaria até hoje, dessa trama golpista aí. O que acontece? A defesa do general desmontou a farsa judicial contra Bolsonaro. Nunca houve proposta de golpe pelo presidente da República, é o que diz o advogado aqui, né, em sua defesa. E a gente está acompanhando, que a gente quer ver
a participação, inclusive, do Jeffrey Schickini frente a frente com Alexandre de Moraes. Dá uma olhada, acompanha comigo. O juiz auxiliar do eminente ministro relator também fez perguntas a Teófilo. E Teófilo disse: jamais comprometi o Exército, não me foi proposto nada por Bolsonaro. Não poderia comprometer o Exército. Mauro Cid nunca reportou isso a ninguém. Eu nunca falei isso para Mauro Cid. E aí veio à tona o quê? Já que a gente batia muito que na saída da reunião não era possível, Mauro Cid, no seu interrogatório judicial, disse que foi entre a entrada e a saída. Quando ele mesmo disse que não tinha intimidade, não conhecia Teófilo, não sabia a pauta da reunião e não sabia, como eu mostrei no vídeo, o que foi tratado na reunião. Como que Teófilo, que foi ordenado por Freire Gomes e que nunca teve nenhum contato com essa organização, saberia que estava indo à Alvorada para anuir com um golpe? Você entende? O que o advogado disse aqui é: vocês estão falando que aquilo ali era uma reunião de golpe. O general Teófilo, que compareceu à reunião, não tinha convivência com os demais que lá estavam, não tinha, relações com os demais que lá estavam, foi na reunião sem saber a pauta e chegou lá e tomou conhecimento. Como é que alguém faz uma reunião para golpe de Estado trazendo um estranho, ao assunto, a essa discussão? E cá entre nós, o golpe no Brasil se resume a: teve uma reunião que eles falaram que não gostam do Lula no poder. Ah, pelo amor de Deus, haja pataquada numa situação como essa. E mais um discurso que desmonta aí, com a brilhante defesa dos ilustres colegas advogados aí. Mas vamos lá, vamos falar do Donald Trump. Hoje o assunto no mundo é Donald Trump mandou e aconteceu, Ninguém esperava por essa, mas acabou acontecendo. Os Estados Unidos destacaram o maior porta-aviões do mundo para perto da Venezuela. E, enfim, o Gerald Ford chegou prontinho para falar: e aí, Maduro, vamos conversar? O porta-aviões dos Estados Unidos se desloca para a região da América Latina e aumenta tensões com a Venezuela. A matéria agora do R7. O grupo de ataque do porta-avião norte-americano Gerald Ford se deslocou para a região da América Latina, informaram as autoridades dos Estados Unidos nesta terça-feira, aumentando drasticamente o acúmulo militar que aprofundou as tensões com a Venezuela. Você acha que um porta-aviões desse porte, um número de militares que ultrapassa os 10 mil, estão indo para a costa da Venezuela para atirar em barquinho, para brincar de tiro ao alvo com barquinho de traficante? Não é. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio do Ford no mês passado, somando-se aos 8 navios de guerra e um submarino nuclear e aeronaves F-35 que já estão presentes lá no Caribe. Aí vai, Maduro, E aí, vem uma matéria aqui agora da Jovem Pan News, Tic-tac Maduro, Venezuela se prepara em meio à chegada de porta-aviões. O maior porta-aviões do mundo chegou na América Latina e aguarda a ordem de Donald Trump para... Você sabe... Fonte militar havia me confidenciado que os Estados Unidos poderiam atacar a Venezuela a qualquer momento e que um alerta tinha sido dado para os militares retirarem familiares e amigos do espaço da Venezuela e que o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, estava indo para lá. Só para a gente ter uma noção, esse navio, ele comporta mais do que a população de uma cidade, em termos de número de gente. O potencial bélico dele é absurdo. Somente esse navio poderia destruir toda a Venezuela se um ataque acontecesse. Isso de lá, de alto mar, porque eles têm pista para voos, pousos e decolagens, eles têm tanto para porta-avião quanto para helicópteros. É uma tecnologia realmente muito, muito forte, muito, muito poderosa. E aí, a informação de agora, a informação de momento, Márcia Dantas, é que o maior porta-aviões do mundo acabou de chegar a Southcom. O que é isso? Chegou aí, na América Latina. O USS Gerald Ford não está mais em águas internacionais rumando dos Estados Unidos para a Venezuela. Ele chegou à costa da Venezuela e já está parado, aguardando ordens.
Aqui os analistas dizem, Donald Trump não movimentaria 10 mil militares das 5 forças armadas do país à toa, apenas para patrulhar águas internacionais, algo que a Guarda Costeira, por exemplo, poderia fazer. Vale lembrar que diversas operações já têm acontecido praticamente diariamente e simultaneamente em águas, tanto da costa da Venezuela, águas internacionais, não territoriais, e do Mar do Caribe. E agora o maior porta-aviões do mundo chegou lá. É o navio militar mais poderoso do planeta. À toa, minha amiga Márcia Dantas, é que não é. Mas a gente vai seguir torcendo para que as coisas não se desenrolem para o caminho ruim, e sim para o caminho bom. Sim, claro, nós todos torcemos que as coisas se desenrolem para o caminho bom, que o Maduro se entregue, seja preso, condenado e que a história do Iraque se repita, né? A gente torce por esse caminho bom, né? Mas, enfim, contudo, né? Torçamos, né? Que o melhor aconteça, né? Mas que é à toa, não é não. Ah, mas não é mesmo, né? Vamos lá. Presta atenção em outra coisa aqui, tá? Ó, a Unitelbo é uma rede forte, né? Uma rede jornalística forte da Bolívia. Nós acabamos de ter, né, um novo presidente da Bolívia, né? E aí, o Paz, que é o novo presidente da Bolívia, ele vinha, né, acompanhando de longa data um problema. A Bolívia se fechou para o mundo. Devido ao seu esquerdismo radical, ela parou de comercializar com os Estados Unidos, com países de direita, e começou a se voltar só para a China, para a Venezuela, para a Colômbia, ou seja, somente países do Foro de São Paulo, os mais radicais. Acontece que o Paz acabou de eliminar 20 anos de esquerdismo, ou seja, depois de 20 anos do esquerdismo dominando a Bolívia, La Paz acabou, La Paz é a capital, o Paz acabou de assumir agora, né, a presidência. E o primeiro problema que eles tinham era a falta de combustível. O que já aconteceu? A direita, quando entra para resolver. A primeira coisa foi já negociar e chega combustível ao país, e o próprio presidente liderou uma caravana que ele foi buscar em países vizinhos, né, lotados, né, de caminhões, tanques, para abastecer todo o país, já adquirido ali, abrindo o mercado dos postos, né? Enquanto ele estava na campanha, ele já estava tentando abrir o mercado, já tinha combustível para comprar e resolver o problema da população. Dá uma olhada. A la 1, a las 2 y a las 3 esto se levanta. Adiós, Estado tranca. Nos hemos comprometido en que a partir del 8, con todo el esfuerzo que hizo previamente, las gestiones internacionales, gobiernos amigos, instituciones multilaterales y empresas que nos han ayudado para que Bolivia no le falte gasolina y diésel. Falou que já se passou aquele tempo e está fazendo todo o trabalho, né, para que não falte a Bolívia agora, através de empresas privadas, de governos parceiros, que não falte mais combustível para a Bolívia. Lá na Bolívia, as filas que se formavam para um carro abastecer eram quilométricas, coisa absurda. E agora não é mais necessário isso. Nos estamos comprometiendo, como hemos hecho, de poder sacar a Bolivia adelante, estabilizarla y tomar las decisiones, algunas no fáciles, para que Bolivia reactive su economía en la visión de, señores, Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Segundo, capitalismo para todos. Tercero, bien claro, acabar con este estado tranca. Por eso es diésel y gasolina para la gente. Cuarto, clarito, recursos para las regiones para desarrollar el 50-50. Y quinto, la lucha contra la corrupción. Ahí los... Ou seja, ele veio com a bandeira de capitalismo para todos, fazer o projeto de desenvolvimento de mercado, abrir o mercado da Bolívia para que as pessoas possam investir. E cá entre nós, viu? É uma aposta interessante que está se tornando a Bolívia agora, né? Depois da chegada do Paz ao poder. Está se tornando um mercado interessante, né? Vamos estar de olho. Eu adoro mercados novos, né? Eu gosto de analisar mercados novos. Pessoal, olha só, esse vídeo aqui é estritamente comovente. Você é pai, mãe, você já, sabe, sentiu dor em ter que corrigir o seu filho?
Pois é. Agora imagina a dor de uma mãe de verdade. E isso aqui fica o recado aí pro Luciano Huck e pros demais aqui. Uma mãe que entregou o filho à polícia depois de ele ter matado uma pessoa. Isto aqui é algo, né, uma dor que essa mãe está sentindo, que é, sabe, não gosto nem de pensar, né? Mas escuta isso aqui. Viu, Luciano Huck? Esse tipo de mãe a gente tem que ter solidariedade. Ela entregou o filho para a polícia. Se você foi homem de matar por 20 mil reais, você vai ser homem de cumprir a tua pena. E todo esse choro é por causa da morte de uma mãe, que ela se coloca no lugar. Eu liguei para denunciar o meu filho. Eu nunca imaginei que meu filho fosse tirar a vida de uma menina inocente. O meu filho tem um filho, o meu netinho tem 3 anos. Como que ele pode ter coragem de matar uma mãe em cima do seu filho por dinheiro? Meu filho tinha tudo. Eu não consigo entender. Para um pouquinho. Essa mãe tem o meu respeito e a minha solidariedade. Essa é uma mãe que não foi no meio da mata pegar o corpo do filho, tirou a roupa tática, a roupa camuflada, que o filho estava usando para se esconder no meio da mata para matar a polícia. E depois leva o filho para o meio do asfalto para falar, olha o meu filho, coitadinho, trabalhador. E a roupa camuflada tinha acabado de ser tirada do corpo dele. Essa mãe não. Essa mãe gostava do filho, amava o filho. E não é por causa disso, por ter sido surpreendida por esse filho, que ela está passando a mão na cabeça dele, no crime cometido por ele. Não. É justamente por ela ser digna e decente, honesta, como o povo brasileiro é, como todo trabalhador é, que ela entregou o filho para a polícia. Se você foi homem de matar por 20 mil reais, você vai ser homem de cumprir a tua pena. E todo esse choro é por causa da morte de uma mãe, que ela se coloca no lugar. Eu peço perdão pra família por eu ter colocado esse monstro no mundo. Meu filho não era assim. O meu filho era um menino de bem. Eu não sei que salto foi esse pra esse abismo que meu filho se jogou. Isso é uma mãe decente. Se compadece com a família da vítima, lamenta com essa mãezinha que foi morta, com um bebezinho no colo, com um bebezinho no carrinho, e quer que o filho pague, que não passou o pano, deu uma aula para todos nós de moral, entregou o filho, e é isso que tem que fazer. Parabéns, minha senhora. Eu lamento pelo que aconteceu com a vida da senhora, porque a senhora nunca mereceu um filho mau caráter como esse. Caramba. O recado foi pro Luciano Huck, mas o recado aqui vai pro Mamãe Falei, pro Arthur Duval também, que falou que a culpa de cada um daqueles que estava lá atirando na polícia era das mães. Parece que ele não parou para entender que existem mães como essas aqui. Parece que ele não parou para entender que a mãe, né, ainda mais um cara que não tem nenhum filho, né, para querer dar lição de moral nas mães. A mãe, ela perde o filho pro tráfico. Ela perde o filho para a polícia, a hora que a polícia mata o filho. E aí vem um Zé Ruela qualquer para tentar tirar onda dessas mães, falando que a dor das mães é culpa delas, que os traficantes são culpa das mães. Ah, pelo amor de Deus, né? Tomem vergonha nessa cara lavada de vocês. Essa é a verdade. Vamos lá, pessoal. André Marsiglia fez uma análise aqui muito bem feita, como sempre, tá? Só que nessa aqui eu vou discordar dele, tá? Mas eu quero que vocês ouçam e, lógico, com o maior respeito do mundo, porque é um cara que eu admiro, né? Ao extremo, um advogado sensacional. Mas olha só, para você entender o contexto, tá? Porque tem que entender. O Lula não quer, de forma alguma, colocar, né, as facções do Brasil como terroristas. Porque se isso acontecer, abre margem para que os governadores possam negociar direto com o governo dos Estados Unidos, por exemplo, ações contra esses criminosos. Assim, eles podem interceptar e descobrir diálogos dos criminosos com políticos, descobrir esquemas de lavagem de dinheiro que envolvem políticos. Então o governo Lula não quer isso, nem pintar de ouro. Certo? E ele mandou um projeto mequetrefe, chamado Projeto de Lei Antifacção. O que ele não contava era a rasteira que o Hugo Mota ia dar nele.
O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele viu o projeto que o Lula mandou, deve estar bolado com o Lula, principalmente porque o Lula está atrasando as emendas, e falou, quer saber? Vou ferrar com o Lula. Pegou o projeto, entregou na mão do Guilherme Derrite. Guilherme Derrite é deputado federal, mas também é secretário de Segurança Pública do governo do Tarcísio de Freitas. E com discurso de combate à criminalidade. Então o que o Mota fez? Pegou o projeto que o Lula mandou, que era só um placebo, que não ia mudar nada, que não ia ajudar em nada, colocou na mão do Derrite. E aí o Derrite teve o poder de mudar esse projeto todinho. E aí o Lula ficou pistola porque o Tarcísio é um dos herdeiros legítimos do eleitorado do Bolsonaro, se o Bolsonaro não puder concorrer. Então o Lula ficou pistola com isso. O Derrite já chegou mudando as regras, colocando criminoso como terrorista, mas mudou uma regra também sobre a Polícia Federal, onde a Polícia Federal veio e opinou. O Derrite voltou atrás e entendeu que a Polícia Federal estava certa, recuou e voltou atrás e mudou o projeto com base no pedido da Polícia Federal. O André Marsiglia aqui fez críticas à Polícia Federal, que a Polícia Federal não deveria se meter em assuntos do Congresso. Escuta só o que disse o André Marsiglia e depois eu vou dar minha opinião, meu ponto jurídico aqui para vocês. A Polícia Federal está se metendo numa discussão do Congresso. Não há e não haverá acordo que implique em, aí vem um erro de português, em supressão das atribuições e autonomia. Quer dizer, um discurso. O diretor da Polícia Federal vai fazer um discurso contra um PL tramitando no Congresso. Gente, mas a Polícia Federal, ela está ali para servir a nós todos, inclusive ao Congresso. Ela não está contra o Congresso. Ela não tem que discutir lei, e muito menos projeto de lei. Ela tem que aplicar e acabou. Então, é uma inversão de valores. O Congresso não é respeitado por mais ninguém. Ninguém mais respeita o Congresso. Acabaram com o Congresso. E o Congresso é o único que pode nos dar algum alento, porque acabaram já com o resto todo antes. Então, a situação fica muito, mas muito difícil. O que me parece que está por trás disso, o que eu acho incrível, né, nessa preocupação da Polícia Federal, é que eles não querem precisar de autorização ou de solicitação dos governos estaduais para que operações sejam feitas. Por quê? Porque a Polícia Federal quer estar debaixo de um guarda-chuva só, o governo federal. Né? Só que é muito perigoso. E por que é muito perigoso? Porque hoje a gente está falando de crime organizado, só que crime organizado para a Polícia Federal é juntar 3 pessoas para escrever na internet críticas aos governantes ou críticas aos ministros do STF. É milícia digital para cá, milícia digital para lá, tudo é milícia digital. Então é um perigo deixar totalmente solta também a Polícia Federal, porque ela tem se comportado de forma seletiva e política em muitas ocasiões. Claro, não é toda a Polícia Federal, mas é parte da polícia. E então há um risco, há um perigo, sim, e eu acho que o projeto se preocupa com isso, em fazer com que a Polícia Federal tenha autonomia delegada pelos governos federais para investigar. Agora, é engraçado que isso daqui está sendo visto como um absurdo, né? Um absurdo a Polícia Federal não ter total autonomia e precisar de autorização. Agora, a polícia local lá do Rio de Janeiro, aí ele precisa de pedir autorização para o Moraes, precisa pedir autorização para o bispo, precisa pedir autorização para o traficante, precisa pedir autorização para todo mundo para poder fazer a operação. Aí eles querem que a polícia lá do Rio peça autorização para todo mundo e avise todo mundo. A Polícia Federal, eles querem ter total autonomia e não querem estar debaixo do guarda-chuva do Estado. Vamos lá. O que o Marsiglia falou aqui é importante, mas realmente, na prática, o que eles estão fazendo é isso. A Polícia Federal, infelizmente, né, hoje, com a gestão que ela tem, há muito que se discutir o modelo de gestão que está sendo feita pelo Andrei aí, né? Ou seja, foco em políticos de direita, foco, né, em gente aí que é milícia digital, que fala na internet, sendo que deveria estar indo atrás do que realmente importa. Agora, a gente tem que entender que é uma instituição que hoje ela apresenta problemas, mas é uma instituição super necessária. Assim como o STF, o problema não é o STF, é como decidem os ministros do STF. O problema não é a Polícia Federal, é como decide hoje a Polícia Federal. E não dá para você mudar a regra e mudar a lei de acordo com o freguês, né? Então, por exemplo, você depender que a Polícia Federal, tá? E aqui é o meu ponto de discordância com o eminente advogado André Marsiglia, você depender que a Polícia Federal só possa atuar se houver autorização dos governadores. Agora imagina a seguinte situação: eu tenho uma célula criminosa, terrorista, se formando num estado onde o governador é totalmente conivente, é vendido, e a Polícia Federal não vai poder atuar lá para descobrir, né, qualquer célula ali, né, de alguma facção, porque o governador não vai deixar. Então, eu concordo, primeiro, né, embora eu discorde do posicionamento em vários casos,
do delegado da Polícia Federal, nessa eu concordo com ele. Eu acho sim que a Polícia Federal tem que ter autonomia, né? Agora, discordo também do judiciário ficar se metendo o tempo inteiro, tirar, né, impedir que a polícia do Rio de Janeiro investigue quem mexeu nos corpos. Isso para mim é uma aberração jurídica. Isso é a verdadeira sacanagem jurídica. Vocês entendem? Tá? Não é que as leis estão erradas, é que como eles estão aplicando que está errada. Então, o que o Derrite mesmo entendeu é que sim, não dá para mim segurar aqui e travar a atuação da Polícia Federal limitada à autorização dos governadores. Porque nós estamos falando hoje de um grupo de governadores aqui da direita, mais ao sul, mas e o quanto que não tem lá no Nordeste? Olha como é que está o Ceará hoje, olha como é que está a Bahia hoje. E se tiver uma facção lá que está atuando e a Polícia Federal falando, não, eu quero pegar. Não pode. A ação vai ser considerada ilegal, vai ser solto todo mundo, porque o governador do estado não deixou, o STF manda soltar todo mundo, também não dá. Então, acho que o Derrite acertou. Nessa aqui eu discordo um pouquinho, né, do nosso caro amigo aí, André Marcílio, tá bom? Mas vamos lá. Tem aqui outro ponto também que foi discutido aqui no Metrópolis também, ó, diminuir o papel da Polícia Federal tem um aspecto moral, ou seja, enfraquece, né, a atuação da Polícia Federal, enfraquece inclusive a moral da Polícia Federal. E como eu disse, hoje, a gente pode dizer que a gente não está com esse orgulho, mas pensa numa baita instituição que sempre nos deu orgulho. Foi a Polícia Federal, né? É melhor não comparar organizações criminosas com terroristas. Eu digo porque quando você compara organizações criminosas com terroristas, muda-se completamente o papel da Polícia Federal. Então, por isso que eu falei, melhor então deixar como está nesse ponto. Eu acho, inclusive, que a gente poderia tipificar a questão do dinheiro, da guarda e dinheiro em espécie. Tem deputado federal que declarou que tem 8 milhões em espécie guardado em casa. Tem deputado federal no Rio de Janeiro, estadual, que declarou, candidato, que tem 20 milhões de espécie. Como pode isso? Como que o sujeito tem 20 milhões de reais em espécie em casa? 8 milhões de reais em espécie em casa? De que forma ele conseguiu esse dinheiro? Se é deputado. Ele tem que justificar isso. Então, só a Polícia Federal tem condições de desenvolver um trabalho sério que, de fato, apresente membros dessa organização criminosa que, diga-se de passagem, não está só no varejo do Rio de Janeiro. O varejo do Rio de Janeiro, novamente, eu reafirmo, ele é importante porque ele tem o papel. E é com o papel que tem o Caixa 2, de campanha, de pagamento de boca de urna e de outros crimes que o Código Eleitoral prevê, sobretudo o curral. Pois é. E aí, qual o posicionamento de vocês sobre isso, né? Eu acho que tem políticos envolvidos em vários esquemas e enfraquecer a Polícia Federal não é o caminho agora, né? Não é o caminho. Já viu um passo errado que foi, né, a defesa da direita em relação, né, ali à PEC da blindagem. Foi um belo de um passo errado, né? Vamos lá, pessoal. Olha só. Este é um cara que eu gosto particularmente da atuação dele, mas entenda uma coisa, pode gostar, pode não gostar. A força do Bolsonaro e do bolsonarismo é descomunal. Então, é um problema muito grande para aquele cara que dependeu do bolsonarismo, dependeu da força do Bolsonaro para se tornar quem é hoje. Exemplo, o Cleitinho jamais seria um senador da República sem a mão estendida do Bolsonaro. Isso é fato. Eu ouso fazer minhas críticas porque eu cresci independente, né? Nunca precisei chegar aqui e falar, não, eu sou bolsonarista para chegar onde eu cheguei. Pelo contrário, vocês gostam do meu sincericídio, que às vezes eu critico a família Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro e por muitas vezes eu elogio. Eu tenho essa independência. Agora, quem precisou da família Bolsonaro para se alçar, realmente tem que ter cuidado. Hoje, eu vi o Feliciano falando, inclusive, da questão lá de Santa Catarina, daquela briga que está acontecendo, do Carlos Bolsonaro entrar ou não. E o Marcos Feliciano falou o seguinte, olha, vocês precisam entender uma coisa, tá? Eu, Marcos Feliciano, estava cotado. Foi feito um pedido do Bolsonaro para que o Marcos Feliciano fosse o candidato
ao Senado em 2022. O próprio partido delimitou e entendeu que não deveria ser o Marcos Feliciano, e sim o astronauta Marcos Pontes. Resumo da ópera, o Bolsonaro gravou uma live dizendo, olha, com dor no coração, hoje o meu apoio é para o astronauta Marcos Pontes, e não ao Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano entendeu, não rebateu, não bateu de frente, e é um cara que sempre vai ter, sabe, guarita no núcleo bolsonarista. Por quê? Porque ele cresceu com o núcleo bolsonarista e não se virou contra. O caso do Cleitinho aqui tá chamando muita atenção porque o Cleitinho fez um vídeo, né, onde ele criticou, né, a gratidão que ele precisa ter ao Bolsonaro, falando que ele já, isso há alguns dias atrás, falando que ele já pagou a dívida que ele tinha com o Bolsonaro e criticou o Eduardo Bolsonaro. É a maior burrice de qualquer político. A força do Bolsonaro é gigantesca. Olha essa matéria do MUM aqui, lá de Minas Gerais. Cleitinho perde prestígio e Bolsonaro não quer lhe ver nem pintado de ouro. Literalmente, né, o que se tem de bastidor é que o Bolsonaro ficou chateado pra caramba com ele. Família Bolsonaro diz ter ficado decepcionada com o senador e quer distância. Cleitinho está sendo comparado ao Frota e a Joyce Hasselmann, que abandonaram o ex-presidente. Site MUM BH. A semana foi brutal para o senador Cleitinho do Republicanos. Após tentar se posicionar como voz independente da direita, criticando o governador Zema e o Eduardo Bolsonaro como presidenciáveis, o senador mineiro sofreu uma reação fulminante. A resposta do Eduardo Bolsonaro foi um golpe direto. Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você, foi a resposta do Eduardo Bolsonaro. O recado foi claro e a base bolsonarista cobrou o senador. O resultado? Cleitinho sentiu o baque e correu para a tribuna do Senado, não para se explicar dessa vez, mas para pedir perdão, foi palavra dele, diretamente a Jair Bolsonaro, reafirmando a sua gratidão. O episódio expõe os limites da autonomia no bolsonarismo. Cleitinho, que flertou com a independência, teve que se retratar publicamente para conter a crise com o clã e sua militância. Agora, a direita mais fiel e os bolsonaros querem distância do senador. Não sei se isso é verdade, vamos deixar claro aqui que eu nem sei se hoje, né, eles querem distância do Cleitinho. Foi o que o Eduardo Bolsonaro falou, mas entendam, político que cresceu na barra do Bolsonaro não dá conta de mamar em outro terreiro. Vamos deixar bem claro assim, né? Então tem que tomar cuidado, principalmente esses políticos aí, que, agora eu quero ser o independente. Veja o que está acontecendo com o Antônio de Paula. Dificilmente vai se reeleger, né? Então, sim, eu entendo que o político que precisou da esfera do bolsonarismo para crescer, esse, quando racha com o bolsonarismo, via de regra, ele dá com a cara no asfalto. Pelo menos é o que eu entendi, tá? E aí, você me diz se eu tô errado ou não. Então, quem foi eleito com o voto Bolsonaro, esquece, não seja otário de virar as costas pro Bolsonaro agora, né? É isso que eu digo, tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus. É sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo mais uma pauta. Daqui a pouquinho, nós temos o 5º vídeo do Samuel Fernandes aí para vocês. Abraço, hoje vai ter 5.